corações. E muitas das vezes, meu Deus, é nós que passamos desapercebidos, porque o Senhor tem falado. E o Senhor continuará falando através da vida do teu servo. Não tem dúvida nenhuma disso, meu Pai. E que nesta noite o Senhor continue usando o teu servo mais uma vez poderosamente. Com muita graça, com muita ousadia, com muita unção, Deus, e sabedoria que o Senhor tem concedido ao teu filho. Usa, Espírito Santo, fala comigo, fala com a tua igreja. Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas sim aquilo que nós dependemos. Aquilo que nós precisamos, meu Deus, para tratar das nossas almas, tratar do nosso interior. Fala conosco, Senhor. Abençoe toda a sua igreja, abençoe teu servo, toda a sua família. Guarda o livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Assim nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 2. Primeiro versículo a seguir. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém, glória a Deus. Vamos meditar, irmãos, nesses versículos poderosos, profundos ao coração da igreja, profundo à sua vida, à minha vida. Aquele que é salvo em Cristo Jesus. Está aqui uma mensagem vinda de Deus, né? Paulo, quando ele dá início a essa epístola, a esta carta aos Efésios, e ele começa já com sua introdução, sua saudação, falando da vontade de Deus, do amor de Deus, da graça, da paz, da parte de Deus, nosso Pai, e também da do Senhor Jesus. Paulo dá-se início a essa carta já falando, né, das bênçãos que o Senhor tem nos feito, das bênçãos que o Senhor tem feito a ele, registrando aqui, e aqueles que ele envia esta carta. Porque lá no versículo de número 3 do primeiro capítulo, ele já diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Veja, irmãos, que Paulo, ele aqui agora vai deixar claro, enfático em dizer, não é que Deus nos abençoou com algumas bênçãos,
Não é que Deus agora regou, pulverizou algumas bênçãos, mas Paulo está dizendo: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo. Ou seja, as bênçãos ao qual Deus nos abençoou, todas as bênçãos espirituais, nos abençoou em Cristo, por Cristo, através de Cristo. Por isso, meus irmãos, nós temos uma nova identidade depois de passarmos por Cristo. Depois de aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma, nós agora temos uma outra identidade. Nós temos uma nova data de nascimento. Sim, não nascimento físico, saindo do ventre da nossa mãe, mas agora um nascimento ao qual nós nascemos em Deus através de Cristo, por Cristo, em Cristo Jesus, nascemos de novo. Nicodemos não entende isso quando Jesus vai explicar para ele: meu filho, se você não nascer de novo. Nicodemos vai ficar encabulado, encafado, e vai dizer: como? Rabi, mestre, como pode eu entrar no ventre da minha mãe de novo, já sendo velho? Como eu posso nascer de novo? Mas Jesus está falando do novo nascimento nele. Irmãos, nós somos outra pessoa depois de aceitarmos a Jesus. Nós temos uma nova natureza, nós somos uma nova pessoa em Cristo Jesus. E por isso que Paulo está dizendo já lá nos primeiros versículos da sua saudação e introdução, que nós somos e estamos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Meus irmãos, é por isso que levantam contra a sua vida. É por isso que o inimigo arma pratos, ciladas e armadilhas e não consegue te atingir. Sabe por quê? Porque você está gozando de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Eu e você, meus irmãos, estamos protegidos, estamos blindados em Cristo Jesus, porque nascemos de novo, porque temos uma nova identidade, porque agora nós somos em Cristo Jesus mais do que vencedores. E nós então, irmãos, com esse texto especial, estamos vindo desse contexto, do início dessa carta, do capítulo de número 1, ao qual Paulo já traz essa introdução. Depois ele vai falar sobre a eleição, sobre predestinar, e vamos aqui continuar vendo as bênçãos, maravilhas que Deus fez para conosco. E então ele chega nesse capítulo de número 2, e ele vai continuar dizendo, começa-se agora esses pontos que ele vai classificar. Veja, o que Deus nos fez? O que Deus fez com a sua vida? Logicamente, para você que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. E vos vivificou. Meus irmãos, a palavra vivificar é trazer novamente a vida. É colocar vida aonde já não existia. Mas espera aí, eu estava vivo, meu coração estava batendo antes de servir a Deus. Eu estava conversando, não era nenhuma múmia por aí não, eu estava vivo. Você estava vivo fisicamente, mas morto espiritualmente, distante do Criador, desligado do Criador, desligado de Deus, mas Ele próprio, Deus, nos vivificou, nos trouxe vida novamente, colocou em nós vida novamente, vida sobre vida, por causa de Cristo Jesus, pelo amor que Ele, Deus Pai, teve para com as nossas vidas, nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E aí, nós estamos aqui recebendo um pouquinho, uma pincelada do testemunho do irmão Marcos, né? Que a alegria da salvação é tão grande que constrange e foge as palavras, né? O irmão se sente sensibilizado e não conseguiu completar ainda mais o seu testemunho, mas que a igreja entendeu.
vos vivificou, irmão. Sabe quando você recebeu Jesus? Quando você aceitou, não, eu preciso mudar mesmo. Jesus, eu quero o Senhor. Eu te aceito como Senhor da minha alma. Meus irmãos, Deus nos trouxe vida sobre vida agora, através do teu Filho amado Jesus Cristo. E Ele nos perdoou, irmãos. Ele julgou os nossos pecados no mar do esquecimento. Tudo que já era um dia ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. Ele nos trouxe agora uma vida realmente, uma vida em Cristo, uma vida nele, nos vivificou, ainda estando até aquele momento, até aquele ponto, irmã Leidiane, da nossa vida, da nossa situação. Irmã Leidiane traz um testemunho desse também, que é maravilhoso para os nossos corações, de quando ela ainda estava sem Jesus, e depois que reconhece e aceita Jesus. Estando vós mortos em quê? Ofensas. Nós estávamos, meus irmãos, mortos em ofensas. O que nós fazíamos era blasfemar contra Deus. O que nós fazíamos era culpar a Deus. O que nós fazíamos era levar para os demais que Deus não estava olhando para mim, que Deus não estava zelando de mim, que Deus tinha se esquecido. Se é que existe Deus, Deus se esqueceu de mim. Assim era. Em ofensa nós estávamos, mas quando nós conhecemos Jesus, e quando nós reconhecemos Ele como Senhor, Deus, o próprio Deus, através de Cristo Jesus, nos vivifica, coloca vida sobre vida, vida em Cristo Jesus, vida do Senhor nosso Deus, e nos vivificou, estando ainda mortos em ofensas e pecados. Nós vivíamos mortos, distante do Criador, distante do Senhor. Nós não conhecíamos a excelência do amor de Deus, mas aí Jesus vem, se oferece para nós, por nós, assume nosso lugar, e nós entendemos isso, cremos, porque pela fé que nós entramos na graça, cremos, e naquele momento que parecia simplesmente mais um momento, levantou a mão aí, aceitou Jesus, é dos crentes, mas quer ver ficar, irmãos. Mas quando a vida de Deus através de Cristo entra dentro de nós, nós não podemos e não conseguimos mais agora ficar sem essa vida. Nós não conseguimos mais viver naquela vida de ofensa, nós não conseguimos mais viver naquela vida de pecados, porque agora temos vida e vida em abundância por Cristo Jesus, através do amor de Deus. E aí começa a nova vida. Por isso que eu comecei a introdução desta mensagem, dizendo que nós temos duas datas de nascimento: aquela que nós nascemos lá do ventre da nossa mãe, e a data em que nós realmente, verdadeiramente, aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma. Agora o sentido mudou, irmãos. Agora já não é o que eu quero mais, agora é o que Deus quer para mim. E aí, meus irmãos, quando nós achamos que vamos perder neste mundo, mas e agora? Agora eu vou ter que largar a cerveja, agora eu vou ter que largar o pecado, agora eu vou ter que largar a prostituição, agora eu vou perder muito. Aí nós entendemos, quando eu perco por Deus, quando eu perco por Cristo, quando eu perco, mas estando em Cristo, eu estou ganhando abundantemente, porque Ele vai suprir todas as minhas necessidades, e o meu nome está escrito no livro da vida, e se Jesus chamar hoje, eu estarei na glória do meu Deus Pai. E aí nós começamos a entender, irmãos, que verdadeiramente melhor é buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque as demais coisas o Senhor realmente vai acrescentando. Oh, meu irmão, depois que tu é salvo, depois que tu serve a Deus, depois que você tem uma vida com o Senhor, olha o quanto Deus tem acrescentado na sua vida. Não, faça aí uma autoanálise, só com você mesmo, só lá nos seus pensamentos. Eu duvido que você não vai encontrar bênção sobre bênção, vida sobre vida, misericórdia sobre misericórdia, saúde sobre saúde, graça sobre graça, fazendo essa recapitulação interna. Olha o que Deus tem acrescentado para você.
Você achava que não teria nem mesmo uma família. Hoje você tem esposa, tem esposo, tem filho, tem paz para viver. Hoje você tem fartura, porque olhando para trás você pensava que tinha, mas não. Hoje em Jesus, em Cristo, a vida tornou nova. E a nova vida com Jesus, irmão Rodrigo, é muito melhor. É muito melhor. Hoje o que você tem, meu irmão, não foi comprado, foi doado, viu? Porque hoje não é na força do seu braço, hoje vem da graça, hoje vem de graça. Deus lhe entregou, Deus lhe concedeu. Não foi no mérito dos seus esforços, não foi no mérito do seu querer, mas foi no mérito da graça, da vontade de Deus. E muitos tentam querer ter o que você tem, mas não entrou pelo caminho. Não consegue, porque não entrou pelo caminho. Você tem aquilo que veio de graça, irmão, porque você tem vida sobre vida agora. E quando Deus lhe dá, irmãos, pode levantar um invejoso que ele não vai conseguir, pode levantar um pessimista que ele não vai conseguir, e Deus vai continuar acrescentando, Deus vai continuar, irmão, regando, Deus vai continuar, igreja, abençoando o seu celeiro, abençoando a sua família, e você glorificando a Deus, você exaltando a Deus. A sua vida, irmão, exalta ao Criador. Ele me trouxe vida, te vivificou, me vivificou. Versículo 2: em que noutro tempo, falando do velho homem, andaste segundo o curso deste mundo. E realmente nós andávamos, irmãos, conforme o curso desse mundo. Para onde está tocando os tambores desse mundo, nós estávamos indo. O que tem esse final de semana? Tem um forró, tem um baile, tem um funk, sei lá o que tem. Então vai. O que vai ter? Bebeção, beberice, noitareta. Vai andando, irmãos, cada dia pior, andando no curso deste mundo. Se o mundo oferta isso, nós queríamos. Se o mundo oferta aquilo, nós queríamos, e vivíamos achando que éramos felizes. Mas aí, quando nós olhávamos, nós sentíamos um vazio, irmão Francisco, dentro de nós. Nós sentíamos um vazio dentro do nosso ser, um vazio, irmãos, que nada conseguia preencher. Não, mas agora nós vamos, final de semana que vem, naquela outra festa, lá vai ser melhor. Chegava lá, o vazio, depois que terminava a festa, era o mesmo ou maior. As vergonhas se iam amontoando, cada dia mais pior, vivendo segundo o curso deste mundo, andando no curso deste mundo, segundo o quê? O príncipe das potestades do ar. Quem que é esse príncipe da potestade do ar, irmãos? Satanás. Nós vivíamos, irmãos, conforme a vontade dele. Sim, nós éramos escravos e não sabíamos, mas Jesus Cristo nos libertou, e hoje somos livres, irmãos. Somos vivos em Cristo, somos livres somos. Hoje não precisamos, irmãos, pagar preço, como muitos às vezes gostam de dizer, e eu tenho uma dificuldade enorme em concordar com isso. Mas também eu estou pagando preço. Não, irmão, hoje você não paga preço, não, já foi pago. Jesus pagou um preço na cruz. Hoje o que nós temos, irmãos, é esforço em permanecer de pé. Nos esforçamos na oração, nos esforçamos na comunhão, nos esforçamos para estar de pé nesta graça, estarmos mantendo a nossa vida em comunhão com o Senhor. Mas o preço, quem pagou, irmãos, foi Jesus na cruz. Viu? Ele pagou todo o preço. Ele assinou embaixo, irmãos, em uma vida fracassada. A sua e a minha vida era fracasso, irmão. Ninguém compraria a nossa vida por nada. Não, está barato, leva isso aqui, dá uns centavinhos aí. Não, irmão, ninguém queria. Mas Jesus comprou a sua salvação. Jesus assinou. Jesus decretou. E agora nós vivemos as bênçãos de Deus. Nós vivemos as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Hoje não andamos mais conforme a vontade de Satanás, do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, que ainda opera nos filhos da desobediência, os que praticam ainda o pecado.
Versículo 3: entre os quais todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Éramos por natureza, irmãos, filhos da ira. Nós éramos aqueles, irmãos, que estávamos contra Deus, contra a vontade dele, porque se estamos vivendo uma vida conforme o diabo, Satanás quer, nós estamos vivendo contra Deus. Mas hoje, meus irmãos, nós podemos louvar a Deus, nós podemos bendizer, e como disse, dizer para todo mundo ouvir: ei, eu sou livre. Você já disse isso, irmão? Eu sou livre. Vou mandar você dizer para o seu irmão, não, porque não precisa disso, viu? Mas lembre disso. Sempre quando o inimigo tentar novamente querer te caçar, rodeio para te aprisionar, ei, fala para você mesmo: eu sou livre. Livre eu sou, Jesus me libertou. Não, a inveja não vai me aprisionar, a mentira não vai me aprisionar, as fofocas não vão me aprisionar. Não, eu sou livre, eu fui liberto, Jesus me transformou. Você não é mais escravo, eu não sou mais escravo, sou livre porque Jesus me desamarrou. Jesus tirou as amarras da minha vida. Jesus jogou por terra as escamas que estavam nos meus olhos. Por que eu não enxerguei antes? Quantos anos que eu perdi? Mas Jesus me alcançou. Jesus te alcançou, irmão. Você pode dizer para você mesmo: eu sou livre e eu não aceito mais ser escravo. Eu fui libertado. Foi assinado na cruz. Livre, liberto. Jesus assinou, irmãos. Jesus assinou. Quem foi o nosso libertador, irmãos? Não foi a princesa Isabel, não. Foi Jesus. Jesus nos libertou. Estou usando aqui o exemplo daquelas que libertou da escravidão, né? Os negros que estavam escravizados. Mas, meu irmão, antes de qualquer lei áurea, Jesus já tinha pagado o preço. Jesus já tinha libertado a escravidão da alma. Escravidão essa que mais ninguém podia ou pode pagar o preço. Mas Jesus pagou, viu? Jesus pagou o preço. Continuando, versículo 4. Mas Deus, olha que maravilha, irmãos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Paulo está escrevendo aqui e deixando claro sobre ser altamente rico. Não é que Deus tem um pouquinho de misericórdia, não, irmãos. Deus é riquíssimo, Ele é muito, Ele tem excelência em misericórdia. Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor. Não é pouco, mas é muito, muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Veja, isso aqui é importante, vírgula. Veja, Ele nos amou com seu grandíssimo e riquíssimo amor, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Irmã Leidiane, Deus te amou quando você estava lá naquela situação. Igreja, Deus te amou quando você ainda estava perdido, quando você estava lá na sarjeta do pecado, quando você estava lá aprisionado. O amor de Deus já era dispensado sobre a sua vida. Não é que Deus te amou depois, agora sim, agora isso aí está melhor, agora eu vou começar a amá-lo. Não, irmãos, Deus amou a nossa vida ainda estando nós naquela situação, ainda estando nós daquele jeito, daquela vã maneira de viver, ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E aí nós temos aqui entre parênteses: pela graça sois salvos. Irmãos, entenda isso, viu? Guarde isso para a sua vida. Pela graça você é salvo. Você é salvo pela graça, favor imerecido. Ah, mas eu não merecia. Quantas vezes nós pensamos: eu não merecia isso, realmente não merecia, irmãos, mas nós fomos salvos sem merecer. Favor imerecido.
Deus liberou sobre nós um favor qual nós não merecíamos, mas Deus te viu na sua situação. Não tenha vergonha de Deus por causa do seu passado, não, irmão. Viu? Deus te conhecia lá e Deus te amou lá. Deus ofertou graça sobre a sua vida através de Cristo Jesus e te libertou, te transformou. Pela graça nós somos salvos. Mas é porque fulano pagou o preço por mim? Não, irmão. Fulano fez algo necessário, orou por você, fez campanha de oração, pediu na igreja, nós oramos, mas quem te salvou foi Jesus. Quem te salvou foi Deus, viu? Não foi a oferta, não foi o dízimo, não foi nada. Quem te salvou foi Deus, através deste favor imerecido. Porque senão, ai dos pobres, ai dos menos favorecidos, se dependesse de fazer que nem os homens fazem. Tem gente que fala, não tem diferença nenhuma. Tem, irmãos, tem diferença. Aqui nesta vida, quem tem posses é atendido melhor, é atendido primeiro, é passado na frente. Mas para Deus não, irmãos. O favor imerecido desta graça alcançou todos aqueles que estavam lá na sarjeta, aprisionados, e continua alcançando até hoje, irmão. Viu? Mas como assim? Irmãos, todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, até hoje, pela fé, quem crê em Cristo Jesus, quem crê em Deus, crê no amor dele, não importa se era macumbeiro, se era prostituto, o que fosse, irmão, a graça é alcançada nessa vida. Pela fé nós entramos na graça, crendo no amor de Deus, crendo na salvação através de Cristo, entra-se nesta graça. A graça é ofertada para todos, mas precisa de fé para entrar por ela. Precisa crer, precisa acreditar. E eu e você cremos, meus irmãos. Nós cremos. E livres somos, livres somos, livres nós somos. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas como assim? Nos fez assentar, eu nunca fui lá no céu, mas nós entramos no céu, irmãos. Sim, nós entramos no céu. A nossa oração entra lá no céu, através do nome de Jesus. O Senhor nos fez chegar em lugares celestiais. Hoje nós dobramos o nosso joelho, nós clamamos: Deus, tenha misericórdia, Deus me transforma ainda mais, Deus me ajuda, em nome de Jesus. Nós alcançamos os lugares celestiais por causa de Cristo. O nosso nome, irmãos, ele pode não ser aqui comentado nesta terra, mas ele é comentado e falado lá no céu. Sim, Deus dá ordem aos seus anjos: ei, vai lá, acampa ao redor dela, acampa ao redor dele, protege ele. Mas quem é? É ele mesmo, porque as orações dele chegou aqui, através de Cristo, meu filho. A oração dele chegou pedindo socorro, e Deus envia socorro pela sua vida, para a sua vida, por causa do amor dele, através de Cristo Jesus. O seu louvor, irmãos, a sua adoração a Deus chega no trono, viu? Não esqueça disso não. Quando você estiver louvando a Deus, o mínimo simples que você achar louvor, mas se é verdadeiro, se sai do seu coração, ele está chegando no céu, alcançando lugares celestiais, adorando ao Criador, adorando a Deus. Meus irmãos, eu queria continuar, mas o horário não nos permite. Eu sempre leio bastante versículo, custo falar da metade, mas infelizmente nós temos um relógio que nos impede. Mas que o Espírito Santo, irmão, possa completar a mensagem dentro do seu coração, os demais versículos que eu não consegui no horário ter para poder finalizar. Creio que Deus já falou que precisava ser falado ao seu coração. Lembra, viu? Lembra, você nasceu de novo. Sua vida está escondida em Deus através de Cristo, por Cristo, viu? Você não é qualquer um por aí não. Você é especial, você é filho de Deus, você é servo do Deus Altíssimo. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus por isso. Louvamos ao nome